Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu vou falar sobre o dinossauro de 200 anos. Oh, nossa, mas será que isso não é muito novo para um dinossauro? Na verdade é bem antigo, porque eu não estou falando sobre a idade do bicho vivo, eu estou falando sobre a descoberta dele pela ciência. Agora, em 2024, nós comemoramos os 200 anos da descrição formal do primeiro dinossauro não aviano, né? Ou seja, sabendo que as aves são dinossauros, então vamos descontar as aves, vamos direto para a paleontologia aí. Então, 200 anos da descrição formal do primeiro dinossauro. Foi em 1824. Na verdade, foi em fevereiro. Então eu perdi um pouco aí o andar da carruagem, mas ainda estamos no mesmo semestre, né? Então ainda está valendo. Então vamos começar o assunto. E muitas pessoas sempre me perguntam se as pessoas da antiguidade, ao encontrar um fóssil, saberiam identificá-lo e dizer a que bicho pertenciam. E eu já digo que certamente não saberiam que se tratava de um dinossauro, porque a ideia de dinossauro é uma coisa do século XIX, né, do que é um dinossauro. E a popularização disso, então, vem do final do XIX para o começo do século XX, até metade, etc. Mas antes disso, obviamente, o ser humano encontrou fósseis das mais diversas naturezas, e os dinossauros estão inclusos. Eu não vou ficar falando aqui sobre outros tipos de fósseis que o ser humano já encontrou e que nós sabemos, como conchas, equinodermos, ou fósseis de outros grupos de invertebrados, principalmente marinhos, tá? Eu vou focar nos dinossauros aqui. Mas antes eu preciso comentar que essa é uma área muito difícil de estudar. Porque a gente nunca sabe se determinado achado realmente sofreu uma interpretação da espécie humana, no caso dos humanos envolvidos ali, ou se essa interpretação que nós achamos que pode ser por causa de um fóssil realmente foi dada baseado em um. A gente está falando de coisas muito antigas e que tem uma documentação muito escassa. No que diz respeito a dinossauros propriamente ditos, a galera sempre me pergunta sobre a associação com dragões. Até o Felipe Figueiredo fez um vídeo muito bom lá no Nerdologia, em que ele até fala de um crânio de dragão que de fato foi interpretado como um dragão e na verdade era um rinoceronte da Era do Gelo, né? Um rinoceronte lanoso. É bem interessante essa história, mas não vou contar ela aqui porque não é um dinossauro, é um rinoceronte. Já que se fala de dragão, muita gente também comenta sobre a China, né? E como a China tem achado fósseis incríveis de dinossauros, mas assim com uma preservação extraordinária, o crânio completo, com os dentão para fora, toda aquela coisa assim, fica um pouco difícil de acreditar que nenhum chinês tenha encontrado esses fósseis durante todo o período da história antiquíssima que existe lá na China e não tenha dado alguma interpretação. A gente sabe até que tem aquele lance da medicina chinesa que acha que ossos de dragão podem trazer algum benefício, alguma coisa assim. Por exemplo, eu achei aqui na minha pesquisa, no caso, uma citação na Wikipédia que leva para um artigo de 1992 de uma possível citação num livro antigão, né? No caso, não sei se era compilado na forma de livro, mas textos, né? Um texto que fala sobre geografia, sobre uma série de coisas lá da China, feito por um pesquisador chamado Shang Ku, eu acho que é assim que se pronuncia. O nome do livro é o Huaiyangguozhi. Eu acho também que essa é a pronúncia certa, não sei se fiz correto, lição de casa. E ele tecnicamente falaria sobre dragões de uma maneira que daria a entender que se trata ali de um fóssil de um dinossauro. Porém, eu fui atrás disso e além de você não ter traduções nem para o inglês, muito menos para o português, desses livros completos, aparentemente a citação que eles fazem de dragão, sei lá, você precisa estar muito doido na vodka para achar que aquilo ali tem alguma coisa a ver com dinossauro. Mas enfim, eu vou deixar aí na tela uma imagem do que eu achei na internet, do que seria o texto que fala de dragões aqui, nesse Huaiyangguozhi, acho que é assim que se pronuncia, Huaiyangguozhi. Enfim, tá aqui na tela se vocês quiserem traduzir, quem conhece mandarim aí, alguma coisa desse sentido. Mas aparentemente a gente não tem nenhuma evidência de chineses antigos, né, lá em tempos imemoriais, que tenham encontrado fósseis de dinossauro e interpretado de outra forma, ou qualquer que seja. É mais provável que a ideia dos dragões chineses venham dos alligatores chineses. Eu já expliquei sobre esses bichos lá na minha série sobre crocodilianos, né? Se vocês não viram, vou deixar pipocando aqui também na descrição do vídeo ou nas telas finais. Lá eu falo um pouquinho sobre o alligator chinês e que pode
ser que talvez os dragões chineses tenham sido inspirados neles. Mas, enfim, o que importa é, a gente não tem, eu pelo menos não achei nenhuma evidência sobre os chineses. Mas, olha que interessante, recentemente houve publicações envolvendo populações humanas de outros lugares do mundo que dificilmente a gente conseguiria identificar, porque são populações que não desenvolveram escrita. Mas, mesmo assim, elas deixaram um jeito de marcar a presença delas ali para demonstrar que elas não só acharam o fóssil, como interpretaram ele de alguma forma, a ponto da gente hoje, né, nos tempos contemporâneos, conseguir encontrar. Uma dessas interações foi descrita esse ano pela equipe da professora Aline Guilardi, que tem um canal de paleontologia aqui no YouTube, né, o Colecionadores de Ossos, junto com o Tito Aureliano, que é o marido dela. Descrição aí desse encontro entre a paleontologia e a arqueologia. Eles publicaram aqui, junto com Leonardo Troiano e Heloísa dos Santos, a descoberta de petroglifos, ou seja, marcas feitas, né, por humanos em pedra, junto de pegadas de dinossauro na Paraíba, na Bacia Geológica de Sousa, que é muito conhecida pelas linhas gigantescas de pegadas, né, por aquelas sequências enormes. Você tem o Parque das Pegadas, né, o Parque dos Dinossauros lá em Sousa, que é super conhecido das pessoas ali da região e mesmo de fora. Várias pessoas sempre me falam para visitar lá, eu nunca tive a oportunidade, uma pena. Mas, enfim, é um lugar lindo, um lugar incrível e tem pegada a dar com pau em todos os lugares. E a gente nem descobriu todas as pegadas disponíveis ali no parque. Essa formação é do começo do Cretáceo, então ela tem aí os seus 140, 130 milhões de anos, é uma coisa realmente bem antiga. Infelizmente, né, a gente tem muito pouco material ósseo mesmo preservado, inclusive o pouco que tem foi até a Aline e o Tito que descreveram nesse trabalho há muitos anos que eles fazem ali na região, né? Era uma região subexplorada no que diz respeito à paleontologia, mas o destaque mesmo são as pegadas, né? E o que acontece? Foram encontrados, então, petroglifos, marcas, a arte, né, a marcação ali desses indígenas antigos ao redor desses rastros. E o interessante é que você tem pegadas dos 3 grupos principais de dinossauro, né? Tanto de sauropodomorfos, né, que são aqueles bichos com pescoço comprido e tal, quanto de ornitísquios, que inclui os herbívoros lá que tem chifres, bico, etc, etc. No caso aqui da América do Sul, a gente tinha a linhagem dos iguanodontes, estão no mesmo ramo daqueles dinossauro bico de pato lá, né? Na América do Sul, basicamente de ornitísquios, são principalmente desse grupo aqui, né, dos iguanodontes, e também marcas de terópodes, né, de dinossauros carnívoros, que são muito parecidas com pegadas de ave, porque as aves são terópodes, né? Então as aves têm os pés, não vou nem dizer que são muito parecidos, são iguais aos pés dos seus primos hoje extintos, né, que estão ali, né, gravadas em pedra lá na Bacia de Sousa. E por conhecer as pegadas, por exemplo, das emas, que são as maiores aves daqui da América do Sul, que deixam rastros muito parecidos, provavelmente os indígenas conseguiram identificar isso, né, e marcar ali ao redor alguma coisa que identificasse de alguma forma, que hoje nós infelizmente não sabemos traduzir, né, qual é o significado especificamente de cada um desses símbolos, mas está ali marcado. Os autores acharam muito interessante que mesmo as pegadas de saurópodes foram identificadas pelos indígenas. E essas pegadas são de um bicho paquidérmico, né? São umas bolotas gigantes assim, que para uma pessoa desavisada talvez não parecessem pegadas, pareceria qualquer outra coisa, pareceria, sei lá, uma marca no chão ali, qualquer coisa. Mas os indígenas souberam identificar isso daí. Isso é uma coisa muito louca. E não há nenhum bicho atualmente aqui na América do Sul que pudesse fazer marcas similares que faria com que os indígenas identificassem. E aí os autores lembram que até poucos milhares de anos atrás você tinha elefantes aqui na América do Sul, mastodontes, que foram extintos, mas os indígenas chegaram aqui a tempo de conhecê-los. Eles não se arriscaram a datar essas marcações, né, esses petroglifos aí ao redor das pegadas. As pegadas a gente sabe que são do começo do Cretáceo. Mas as marcas humanas são, obviamente, absurdamente mais recentes, né? Tem poucos milhares de anos. Eles dizem que, dado os achados arqueológicos na região como um todo, você tem artefatos que datam desde 9.400 anos atrás até 2.600 anos atrás. Então,
No mínimo, essas marcas têm essa idade, 2.600 anos. Se essas marcas forem mais antigas, dava tempo dos indígenas que conviveram com os elefantes que tinham aqui terem achado que eram pegadas de elefante. Então, é muito interessante perceber esse achado aí da professora Aline, do Tito dos outros colaboradores. E também, recentemente, foi publicado um artigo narrando uma coisa muito parecida na África. O artigo é de setembro do ano passado, 2023. E lá eles encontraram várias evidências fósseis, e aí a maior parte delas não é de vertebrados, é de invertebrados, várias evidências fósseis marcadas com ação humana, né? Então entalhadas ou coletadas, etc. Tem até evidências que o artigo mostra aqui de interações com material paleontológico ou geológico, que talvez não tenham sido feitas nem pelo Homo sapiens, tenham sido feitas por espécies, né, diferentes de hominíneos. Agora, com relação a dinossauros especificamente, a gente tem no sul da África uma evidência de uma falange que foi transportada até o sítio arqueológico em que foram encontradas as ossadas dos seres humanos, etc. Essa falange, que certamente não foi encontrada lá, porque ela é de uma outra formação, que não é exatamente de onde estava o sítio, então ela foi transportada, né? Alguém pegou, achou interessante e levou para casa, né? Que é de um Massospondylus, né, que é um sauropodomorfo de 200 milhões de anos, lá do Triássico, tal, não sei o quê, que é bastante comum ali na África do Sul, Lesoto, enfim, naquela região do sul da África. Então é uma primeira evidência deles encontrando o material fóssil e levando para casa, né? E aí a gente conhece também uma evidência envolvendo pegadas, do mesmo jeito que aqui na bacia de Sousa, aqui na Paraíba. E isso é muito louco, porque você tem as marcas de pegadas no chão, que são de terópodes, né, de dinossauros terópodes, muito antigas, e vale lembrar que, no caso da África, eles não têm emas. A grande ave que eles possuem ali, a maior de todas lá na África, é o avestruz, e o avestruz tem só 2 dedos. Então ele não é um tipo de pegada parecida com a de um dinossauro terópode lá do Mesozoico. Isso significa que não seria tão óbvio assim para um africano que tenha encontrado isso daqui. Se não me engano, essa marca aqui eles estão colocando com uma coisa como 1000 anos atrás. Então não é uma coisa tão antiga assim. Eles não teriam como fazer essa comparação com uma ema e também não fariam essa ligação tão óbvia com o avestruz. E os povos que vivem lá, que são os povos San, né, os povos Khoisan, eles são muito bons em identificar rastros, né? Porque eles são povos caçadores, coletores, então eles têm uma capacidade muito apurada de identificar a pegada de que bicho que é, e etc, etc. E eles fizeram representações desses bichos, e essas representações lembram aves. São muito parecidas com aves. Mesmo eles não tendo à sua disposição imediata aves daquele tamanho que fizessem aquele tipo de pegada. Eles fizeram uma aproximação com aves menores, que estão presentes ali na África, e fizeram uma figurinha do lado para interpretar que bicho teria feito aquela pegada. Então isso significa que a interação do ser humano com fósseis de dinossauros ela é bastante antiga, né? Dei exemplos aí que variam desde possivelmente 9.000 anos atrás, não sei se tão antigos assim, mas no mínimo de 3.600 anos atrás até, sei lá, 1.000 anos atrás. Porém, o título do vídeo e o assunto principal do vídeo aqui não diz respeito à mera interação do ser humano com fósseis de dinossauro. Diz respeito também à interpretação mais acurada desses fósseis. E isso só aconteceu muitos e muitos anos depois. Na verdade, só aconteceu, se você for comparar com a história da humanidade, aconteceu ontem. Pois bem, vamos agora para o século XVII. No caso, 1676, em que um fragmento de osso foi mandado para o professor Robert Plot, que era um químico, na verdade. Ele dava aula na Universidade de Oxford e ele foi o primeiro curador do Museu Ashmolean. Ashmolean, esse é o nome dele. Foi o primeiro museu público lá da Inglaterra. É interessante, ele está aberto até hoje lá. E o que acontece? Ele foi lá e ele interpretou esse pedaço de osso de uma maneira mais acurada, de uma maneira mais correta, de uma maneira pipipopó? Não. Do mesmo jeito que, sei lá, os indígenas aqui das Américas, os povos San lá do sul da África ou os gregos antigos, ele pegou aquele osso e interpretou. Isso aqui era de um bicho muito grande. Oh, que coisa, não? Ele até que foi muito bom na anatomia do negócio e ele constatou
corretamente que era uma ponta de fêmur, a ponta de baixo do fêmur, né? Aquela que faz o encaixe do joelho, né? Com a tíbia aqui embaixo. Ele interpretou corretamente a posição, o pedaço de osso da onde que seria. Mas ele não sabia a que bicho pertenceria. Então o professor Plot chegou e falou assim, ó, este bicho aqui ou é de um elefante de guerra romano, né, que Roma tinha aqueles domínios do norte da África, né, tinha lá Cartago, todas essas coisas, então poderia ser isso. Ou então, depois que ele percebeu que não faria sentido, na verdade eu acho que ele chegou a comparar com fêmur de elefante e percebeu que não era a mesma coisa. Ele chegou e falou assim, não, então não pode ser um elefante, só pode ser um gigante da Bíblia, né, um titã ou qualquer outra coisa assim. Ele interpretou isso, então é um ser humano gigante. Ele não percebeu muito a diferença que tinha para um fêmur de um ser humano também, né? Porque tem diferença, mas enfim. Era pouca coisa, né? Vamos ser sinceros, né? É um pedaço de osso muito curtinho, muito pequeno. E esse fóssil, então, foi colocado aí nesse Ashmolean Museum ali, que está aberto até hoje, mas esse fóssil se perdeu, infelizmente, a gente não tem mais acesso a ele, a gente não sabe onde ele está. Mas enfim, 20 e poucos anos depois, em 1699, um amigo do Newton, chamado Edward Lhuyd, L-H-U-Y-D. Quem sabe pronunciar aí, por favor, me ensine depois. Ele foi o primeiro a publicar e batizar com o nome vestígios de dinossauros. No caso, ele pegou 2 dentes. Era um dente que hoje a gente sabe, né, pela imagem, né, pelo desenho, a gente sabe que era um dente de saurópode e um dente de terópode também, ou seja, um carnívoro e um herbívoro, e colocou para o mesmo bicho. Não separou ali como sendo de animais diferentes, ele disse que era o mesmo bicho e ele batizou de Rutelium impicatum. Esse é considerado o primeiro nome científico dado a um dinossauro, tá? Então foi o primeiro dinossauro não aviano, claro, né, descontando as aves, a ter sido formalmente batizado. O problema é, em 1699, ainda não existiam as regras de nomenclatura zoológicas criadas pelo Linneu, que foi quem oficializou uma taxonomia que é usada até hoje, principalmente no que diz respeito ao sistema binomial, que era gênero e espécie. O ano que a gente usa como parâmetro é 1758, que foi quando saiu a 10ª edição do Sistema Naturae, que é o livro, a publicação mais importante lá do Linneu, etc., que ele fala sobre o seu sistema de classificação, só que a 10ª edição é a que está mais completinha, então o pessoal coloca ali esse ano como sendo o que começou. Tudo que está antes de 1758, então acaba ficando como não válido. E aí você vai falar, bom, mas esse cara aí ele já estava usando um sistema binomial, né? Rutelium impicatum. Como é que ele fazia isso ainda no século XVII se o Linneu só foi inventar isso no século XVIII? E a verdade é que o Linneu ele não inventou do nada o sistema binomial. É verdade, isso daí ninguém ensinou para vocês na escola. Já existiam pessoas que usavam essa ideia de colocar nomes em latim desde o Renascimento. Acho que o primeiro, se não me engano, foi um italiano. Agora eu não vou pesquisar os nomes aqui dos primeiros, principalmente para a questão botânica, né, porque isso era muito importante, até para uma questão de alimentação e tudo mais. Só que não havia uma formalização, não havia uma padronização. Então, vários nomes não eram binomiais. Eram tri, tetra, quadros, eram polinomiais, a ponto de serem, na verdade, descrições em latim de características daquela espécie, que seriam, então, usadas para identificá-la, mas era uma coisa muito pouco prática e, como eu falei, cada lugar fazia de um jeito diferente, cada pessoa fazia como achava melhor, então faltava alguém padronizar. Então, por coincidência, esses 2 dentes aí de dinossauro, que ninguém sabia que era um dinossauro na época, foram batizados com um termo binomial, né, Rutelium impicatum. Mas como foi antes de 1758, então não dá para usar como oficial. Até porque o Lhuyd aí, ele interpretou esses dentes como sendo de peixe. Então também não houve uma correta identificação ali desses fósseis. E é por isso que a gente não considera o Rutelium impicatum como o primeiro dinossauro formalmente descrito e corretamente identificado, porque não foi o caso. Aí beleza, vamos voltar então para aquele fóssil lá do professor Plot, que era só a ponta de fêmur, que ele dizia que eram gigantes. Aquele material, ele foi reavaliado depois, né? E aí a gente já está no século XVIII, estamos em 1763, quando um livro escrito por Richard Brooks foi publicado, e nele ele fala sobre vários fósseis encontrados ali na Inglaterra. E um deles é esse pedaço de osso ali descrito pelo professor Plot várias décadas antes. E ele colocou um nome nessa ponta de fêmur aí.
Como vocês podem ver na imagem aí, né? Eu vou mostrar, porque essa imagem é muito famosa. É uma ilustração bem fidedigna, aliás, muito bem feita. Ele chamou este material de Scrotum humanum. Eu acho que para quem tem olhos que veja, né? Quem tem ouvidos que ouça. Por que é que ele colocou esse nome aí no coisa? Acho que é meio autoexplicativo, observando o formato aí desse fóssil, tá certo? E se vocês repararem no ano, é 1763. Tecnicamente já deveria estar valendo a regra de nomenclatura zoológica do Linneu e este deveria ser um nome válido. E sim, este deveria ser um nome válido. Deveria ser o Scrotum humanum, esse deveria ser o nome oficial do bicho. E esse seria o primeiro dinossauro formalmente descrito, só que ele não foi corretamente identificado. Esse material, na verdade, eu acho que o Brooks nem chegou a dizer a que bicho poderia pertencer, e depois ele foi perdido. A gente não tem mais o Scrotum humanum, a gente não sabe mais onde ele está. Se é que ele está em algum lugar ou não foi totalmente destruído. Então, não dá para saber. E aí, por causa disso, esse nome também foi se perdendo. Então, por muito pouco que a gente não tem o primeiro dinossauro formalmente descrito como Scrotum humanum. Ia ser muito interessante, ia ser muito emblemático. Vamos então para 1808, quando o barão Georges Cuvier, que era o curador do Museu de Paris e considerado o pai da paleontologia moderna, descreveu uma vértebra de dinossauro, extremamente bem descrito. Só que, como ninguém sabia o que era um dinossauro naquela época, ele interpretou aquela vértebra como sendo de um crocodilo. Então, não dá pra gente considerar ainda também o primeiro, até porque ele não deu nome, né? Então foi uma descrição de uma vértebra de dinossauro, só que não só foi mal identificada, como não recebeu um nome, então também não pode ser considerado. Ela só foi batizada muitos anos depois, eu já vou explicar. Vamos então para 1815, em que você teve o achado de um material, aí no caso muito mais peças, de algo que ninguém sabia identificar, e que foi mandado para o reverendo e também geólogo e paleontólogo William Buckland. William Buckland era um cara muito interessado em história natural. E ele tinha uns hábitos meio esquisitos, por exemplo, ele, e acho que a esposa dele também, eles tinham que experimentar toda espécie de animal que eles conheciam, né? Assim, experimentar eu tô falando do ponto de vista culinário mesmo. Enfim, é uma coisa meio estranha, mas só uma curiosidade. Que seja, o William Buckland, ele pegou esse material, que era um pedaço de mandíbula com um dente só, um pedaço de bacia com, sabe, um pedaço do pubis ali, o isquio, umas vértebras sacrais, enfim, uns tecos de osso ali perdido, de partes diferentes do corpo. E ele fez ali, então, um estudo por algum tempo, né? Tá falando foi descoberto em 1815, coloca aí pelo menos mais uns 3 anos até isso chegar nas mãos do Buckland e depois ele começar a estudar esse material. E então o que acontece? O Buckland e um colaborador dele, que era o William Conybeare, sim, é o cone de cerveja, mas enfim, não escreve desse jeito, é só a pronúncia que é parecida. Fizeram um estudo desse material e concluíram que seria realmente um réptil de proporções muito grandes. E aí, então, o Buckland decidiu chamá-lo de Megalosaurus. Sauro é um termo que designa réptil / lagarto em grego antigo, né? E megalo, grande, né? Muito grande. Então aí seria o Megalosaurus, que foi então o primeiro gênero formalmente descrito e corretamente identificado de dinossauro não aviano da história. 1824. Exatos 200 anos atrás. E o mais interessante é que com quase toda certeza aquele pedaço de fêmur lá que era o Scrotum humanum e o dente que tinha sido descrito pelo amigo do Newton lá, o Edward, provavelmente eram de megalossauros também, porque foram encontrados em regiões similares ali na Inglaterra. Data do Jurássico Médio, então, quer dizer, é um bicho muito antigo, e o megalossauro é um terópode de grande porte. Então, realmente valeu a pena, né? O nome é válido, né? E hoje ele nomeia, na verdade, todo o ramo, né? Megalossauria. Aquele material encontrado pelo Cuvier, que hoje já foi reestudado e é chamado de Streptospondylus, também é um terópode do mesmo ramo do Megalosaurus. Você vê ali que era, de fato, né, o grupo de terópodes de grande porte que existiu no Jurássico Médio naquela parte da Europa.
Mas até então a gente não tem o nome dinossauro, a gente tem só um bicho que era um lagarto muito grande, um réptil muito grande, que ninguém sabia direito a que grupo pertencia, mas que estava lá e ele era mesozoico, né? Sabia-se disso. E aí, depois que o Buckland descreveu o Megalossauros, vários outros pesquisadores começaram a se interessar pelo assunto e ir atrás. E dentre essas pessoas é fundamental falar do trabalho do médico e paleontólogo barra geólogo amador Gideon Mantell, ali da Inglaterra também. Em 1822, a esposa dele, a Mary Ann Mantell, encontrou alguns dentes fósseis ali numa região próxima ali de onde eles moravam, levou para o marido e ele depois foi estudar e, por comparação do pouco material que ele tinha disponível, ele achou que aqueles dentes lembravam de uma iguana. Porque ele falou, bom, eu também tenho aqui um fóssil de um réptil grande, né? E a iguana é um lagarto, logo um lagarto grandão, né? Não sei se tá no mesmo grupo, alguma coisa assim, mas ó, é interessante. E ele publicou então, em 1825, um ano depois da publicação do Buckland, a descrição desses dentes, e ele batizou a espécie como Iguanodon, né? No caso, a pronúncia correta seria Iguanodon, né? Ou seja, dente de iguana. Depois foi encontrado mais material e isso deixou mais evidente para o Mantell que aquilo ali pertencia a um bicho muito maior e que talvez não fosse um lagarto. Não tinha tanta cara de lagarto assim. O Mantell era um cara muito bom, na verdade. Ele mandava muito bem nas análises dele, nas interpretações. Foi um cara muito injustiçado depois. Enfim, a história dele é meio trágica, eu não vou contar aqui, mas seria interessante. E aí o que acontece? Ele continuou trabalhando com paleontologia, achando vários fósseis, etc., até que, muitos anos depois, ali no meio de uma floresta, que é chamada de Tilgate Forest, que fica em West Sussex, lá na Inglaterra, ele foi chamado para uma região em que foi feita uma detonação para abrir uma área que tinha várias rochas lá, não sei para que fizeram essa detonação, e apareceram ossos muito esquisitos ali num bloco de pedra, vários ossos juntinhos, pareciam placas, espinhos e tudo mais, e chamaram o Mantell foi lá, pegou esse material, e ele até achou que podia ser de um Iguanodon, num primeiro momento. Só que aí, estudando aquele fóssil melhor e depois até pedindo ajuda para outros amigos, ele chegou à conclusão de que aquilo lá era um outro bicho. E ele chamou de Ileosaurus. Ilaeos, no caso, seria algo como de madeira, ou da madeira. Mas no caso a ideia do Mantell seria chamar de lagarto da floresta, porque teria sido encontrado na floresta de Tilgate lá, então, enfim, né, todas essas coisas. E isso foi em 1833 que saiu a publicação do Ileosaurus. E caso vocês nunca tenham ouvido falar desse bicho, hoje a gente sabe que ele era uma espécie daqueles dinossauros encouraçados, né, os anquilossauros. Então, quer dizer, a gente tinha ali na primeira metade do século XIX alguns pesquisadores, né, amadores ou profissionais, encontrando materiais de répteis muito grandes do Mesozoico que ninguém sabia identificar direito, eram só bichos muito grandes, a princípio identificados como lagartos. E aí, enfim, eu não posso deixar de citar aqui, tá, para finalizar o assunto, o pesquisador que foi o responsável aí, né, por cunhar o nome que hoje identificam todas essas criaturas e as aves também, que foi Richard Owen, curador do Museu Britânico, que na verdade, curador do Museu de História Natural, que na época estava vinculado ao Museu Britânico, e se não me engano ainda dividiam até o mesmo prédio, mas ele era o curador de História Natural. E o Richard Owen era um cara terrível também, era extremamente tirânico, ele foi um dos responsáveis por atrasar a vida do Mantell, etc. Eu não vou ficar contando aqui a briga entre eles, que é bem triste, na verdade, mas o Richard Owen, que era opositor ao Darwin, porque ele era criacionista e tudo mais, né, e tinha, vamos ser sinceros, tinha uma inveja tamanha também, porque ele se achava muita coisa, mas, enfim, ele não acertou tanto assim nas descrições e nas interpretações que ele fez. Contudo, algumas coisas o Owen fez muito boas. Algumas coisas o Owen interpretou maravilhosamente bem. E ele percebeu que tanto o Megalosaurus do Buckland, quanto o Iguanodon do Mantell e o Ileosaurus, também do Mantell, tinham similaridades. Principalmente na região da bacia ali, porque a gente tinha a bacia dos três bichos, as vértebras sacrais no caso, né? E aí ele comparou e ele falou, isso é parecido entre os três e é diferente dos outros répteis. Ele escreveu assim, este grupo,
que inclui pelo menos 3 bem estabelecidos gêneros de sáurios, né? E aí sáurios, entre aspas, entra como qualquer réptil de grande tamanho, né? É caracterizado por um sacro, né? Uma região sacral muito grande, composta por 5 vértebras anquilosadas, né? Ou seja, fusionadas, com uma constituição muito pouco usual. E aí ele fala sobre encaixe das vértebras, sobre a questão das costelas, o coracoide e a clavícula, ele cita de algumas coisas, que seria como se estivesse combinando caracteres tanto de crocodilos quanto de lagartos. Mesma coisa com relação aos dentes, que ele dizia que tinha ali características intermediárias ou algo assim, sendo que ele não acreditava em evolução, então não entendam isso como algo que ele estava dizendo que era uma progressão ou uma evolução, ele estava só dizendo que eram características que pareciam uma mescla. Aí ele fala que as extremidades dos ossos são proporcionalmente muito grandes, elas são providas com grandes cavidades medulares e processos muito pouco usuais e bem desenvolvidos ali. Também fala dos metacarpais, metatarsais, falanges, etc., que lembram, às vezes, algumas daquelas características encontradas em mamíferos paquidermes. E foi por isso que ele atestou que seriam animais terrestres. E aí ele fala aqui para mim a frase incrível. Eu queria imprimir só essas 6 linhas e fazer um quadro, na verdade. A combinação desses caracteres, alguns, como o das vértebras sacrais, muito peculiares entre os répteis, outros emprestados, né, como se fosse de grupos hoje muito distintos uns dos outros, e todos manifestados em criaturas que ultrapassam muito o tamanho dos répteis atualmente existentes. Tudo isso provê base suficiente para estabelecer uma diferente tribo ou subordem de répteis sáurios, que eu proporia o nome dinossauria. E aí depois ele fala que é para incluir o Megalosaurus, o Ileosaurus e o Iguanodon. E ele explica que ele escolheu Deinos, do grego, que quer dizer terrível, mas para dizer que eram lagartos terrivelmente grandes. Deinosaurus. Dinossauro. For which I would propose the name of Dinosauria. Cara, mano, que proposta, né, Owen? Será que pega? Será que pegou a proposta do Owen, né? Essa sugestão dele, a sugestão do nome dinossauro, eu só acho que o nome pegou, viu, Owen? Eu só acho. Richard, o nome pegou. E aí depois, o Richard Owen conseguiu, com todos esses achados, fazer até uma proposta para exposição dos materiais e também foi um dos que mais conseguiu fundos e até ajuda do Príncipe Albert, lá, que era o marido da Rainha Vitória, para construir o outro prédio do museu, que seria o de História Natural, para separar de fato do Museu Britânico, enfim. Mas aí é outra história que eu não vou contar, nem sei em detalhes. Nem falei aqui sobre as reconstruções bizarras do megalossauro, porque antes achavam que o megalossauro era quadrúpede, porque eles achavam que era um lagarto, então o iguanodon também e tal, depois descobriram que não era daquele jeito, tá? Enfim, nem entrei nessa onda aí, eu vou colocar só a imagem aí para vocês verem, tá bom? Mas é isso. Esse ano, então, nós estamos comemorando os 200 anos da publicação do primeiro dinossauro corretamente descrito e nomeado, né, que seria o megalossauro do William Buckland, lá na Inglaterra, em 1824, tá certo? E esse material do Buckland está até hoje lá no Museu de Oxford, né, da Universidade de Oxford, onde o Buckland trabalhava, né? Depois ele vira o reverendo de Westminster, até lá em Londres, etc. Ele foi um cara realmente muito importante. E esse material lá em Oxford, uma parte dele pelo menos, uma parte do megalossauro tá lá na exposição, ou tava. Eu nunca fui para Oxford, então eu não sei se ele ainda tá na exposição, porque da última vez que eu tinha falado com o pessoal de lá, que foi 2020, que eu ia fazer aquela série dos dinossauros, eu ia viajar para lá, né? Acabei não viajando por causa da Covid. Esse material tava na exposição, até onde eu soubesse. E no final desse ano eu vou para Oxford. Em novembro agora,
eu vou para Oxford, eu vou ver isso daí. Eu vou passar por vários lugares lá na Inglaterra. Não só eu, vão também os meus amigos lá que fazem o podcast Os Três Elementos, que eu não sei se vocês conhecem, mas a maioria daqui deve conhecer, né? Que é o Carlos Ruas, o cartunista, né? Do Sábado Qualquer, o Emílio Garcia e a Camila Massuda, que são responsáveis pelo canal Blablalogia. A gente está fazendo esse podcast, Os Três Elementos. A gente vai para a Inglaterra no final do ano. Tá? Inglaterra e Escócia. E se você quiser e puder, você pode ir com a gente. Vai ser na segunda quinzena de novembro. Vai ser feito, obviamente, por uma agência de viagem. A gente não tem sabedoria nem conhecimento para conseguir fazer um troço desse e ainda levar a gente junto, né? Então, tá uma agência de viagem para conseguir viabilizar essa ideia. E aqui embaixo está o link para vocês clicarem, para quem se interessar e quiser ir para lá, para conseguir visitar aí o Museu de Oxford junto comigo e junto com eles. A gente também vai visitar, obviamente, o Museu Britânico, tanto o de Arqueologia e História Humana quanto o de História Natural. A gente vai visitar os dois museus e também vamos para Stonehenge. Vamos passar pela Muralha de Adriano, vamos para Edimburgo, que é a cidade medieval ainda, né, que parou no tempo lá, parece uma foto de uma cidade medieval. Vamos para o Lago Ness. Particularmente, a gente foi muito bom na criação desse cronograma, eu gostei bastante. E aí, se você quiser ou puder, tá aqui o link para vocês clicarem para irem lá com a gente, tá bom? Em novembro. Não se preocupe, eu sei que vai ter muita gente falando, Pirula, mas eu moro não sei em que cidade, eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, ou então eu já moro na Europa, ou então eu já moro em Londres, eu já faço... Calma. Os caras são especialistas em fechar pacote de viagem. Os caras vão saber as especificações e as particularidades de cada um de vocês. Vocês vão aqui, clicam aqui embaixo no link e manda uma mensagem para eles, né? Acho que é WhatsApp, se não me engano, ou você pode mandar um e-mail também, e eles vão responder tranquilamente. E aí você vê. Se for possível, vai ser muito legal ver vocês lá aí no final do ano com a gente, no mesmo lugar em que aconteceram todas essas descobertas aí que eu narrei para vocês, pelo menos da metade do vídeo para frente, né? Enfim, uma data histórica aí, né? 200 anos da descrição do Megalossauros e tudo o que isso implicou depois. Então é isso, era isso que eu queria dizer. Um grande abraço para vocês e falou! C'est comme ça.